Bom, nós aqui estamos a nos chocar com duas realidades. Soio tem o potencial econômico, que é sobretudo no aspecto ligado ao petróleo, mas quanto do ponto de vista de desenvolvimento, nada se verifica. Bom, como engenheiro dos petróleos que domina o soio e sobretudo a nossa riqueza está muito ligada a esse aspecto. A que se deve esse contraste de que o Soio é um paraíso de petróleo, mas está cheio de bairros de latas e ruas esburacadas? Boa tarde, colegas do painel. Boa tarde, senhor moderador. Antes de tudo, gostaria por agradecer o convite que me foi formulado e dizer que o CEP Zaire está de parabéns por ter levantado um tema muito pertinente. É um tema que não preocupa apenas a população residente no Soio, mas como a qualquer um que passa por Soio, porque a realidade do Soio contrasta com aquilo que é produzido no Soio. Mas, no meu ponto de vista, existem vários fatores que influenciaram para que nós estejamos perante a essa situação. Porque, na verdade, é uma situação ímpar que só mesmo acontece com Soio. E como o senhor moderador acabou de dizer, que o petróleo no Soio data dos anos 50. Isso é em terra, como se diz em offshore, em onshore, aliás. Só que existe um fator principal que faz com que hoje o Soio não esteja na rota de desenvolvimento. E esse fator principal foi o fator guerra. Por quê? Quando começou-se a explorar o petróleo, primeiro pela Texaco em terra no Soio, havia uma necessidade de se criar uma empresa que servisse de base de apoio. E esta empresa que foi criada, esse projeto é aquilo que os ingleses chamam de Quanda Base, que nós em português chamamos Base do Quanda. Base do Quanda tinha como objetivo de suporte às atividades petrolíferas em toda a costa do Zaire, desde o Soio, Tomboco. Quando eu falo de Tomboco, é preciso esclarecer, eu estou a falar do município de Quinzao, e até a um teto, e é onde nós encontramos uma das maiores, ou dos maiores blocos petrolíferos em termos de qualidade em offshore. Estamos lembrados os famosos blocos como o Kizomba, no bloco 15, temos o bloco 17, que é composto pelas joias de Girassol, Dália, Paz Flor. Temos o bloco 18, que também tem a sua joia, que é o Plutão. E nós vamos descobrir que nesses blocos que eu acabei, porque o Zaire por si tem acima de 10 blocos petrolíferos, e todos eles rentáveis, na qual nós observamos que a tecnologia mais vida nesta área. Quer dizer que, em outras palavras, a costa do Zaire é pioneira. É pioneira em termos de certas tecnologias que são aplicadas.
Só para dizer que as ditas FPSO, que são os barcos de exploração e armazenamentos, as maiores do mundo, encontram-se justamente em Angola. Eu estou a me referir de FPSO como Girassol, FPSO como Kizomba, Paz Flor, Plutão, que têm a dimensão de um campo de futebol como o estádio municipal da Cidadela. Agora, como eu estava a dizer, o nosso problema maior foi justamente a questão guerra. Porque base de Cuanda foi concebida no sentido de servir de base de apoio logístico a essa área toda, quer dizer, do Tomboco até do Soio, Tomboco até a Unzeto. Mas era preciso instalar-se num sítio. E Soio, como foi o primeiro ponto de exploração, porque nós podemos ver que o petróleo no Soio não está apenas no mar. Nós temos petróleo no Soio, em terra, atrás de muitas casas. Temos nas águas rasas, que são chamadas shallow water, temos nas águas profundas e temos nas águas ultraprofundas. Então, com a guerra, fez com que a base do Cuanda perdesse o seu estatuto, a sua essência. E as operações passaram a ser feitas a partir de Luanda, que, de princípio, é muito honrosa. As empresas que gastam muito mais dinheiro, uma vez que as operações são dirigidas a partir de Luanda, e principalmente a logística. E nós sabemos que os custos operacionais durante o tempo de perfuração são custos muito altos, que vão, independentemente do tipo de navio ou tipo de barco de perfuração ou instalação de perfuração, vão de $1 milhão a $1,5 milhão dia. Agora, imagina que todas as operações devem ser feitas a partir de Luanda. Quer dizer que isso ainda aumenta no custo das operações, quer dizer, o custo operacional ainda é muito elevado. E, em seguida, também isso afeta no desenvolvimento do Soio. Por quê? A indústria petrolífera em si é promotora do desenvolvimento, cria empregos direitos e empregos indiretos. E, para além disso, tem o lado social. Quer dizer que nós termos as empresas baseadas no Soio, baseadas no Soio, quer dizer que com elas haveria necessidade de se atrair mais outros investimentos. A banca, a rede de supermercados, as telecomunicações, as empresas de construção, quer dizer, tudo isso estaria presente no Soio. E nós conhecemos que essas empresas têm um lado muito social, que é o apoio local. Quer dizer, haveria sempre uma verba reservada para o Soio, que infelizmente que essa verba, acredito eu, está a parar noutros sítios. Essas empresas constroem condomínios que, por sua vez, também iria criar empregos direitos e, principalmente, também iria potenciar o empresariado nacional, uma vez que nós não somos detentores de tecnologias, mas que poderíamos participar em termos de logística. E é do conhecimento de muitos que
Por exemplo, o soio. No soio produz-se ou tem a fábrica de água mineral, mas esta água mineral não tem escoamento. Não tem um mercado porque Luanda tem inundado. Mas se as empresas estivessem baseadas no soio, claro que haveria forma de como os empresariado local participar, e principalmente em termos de infraestruturas. Poderia-se investir muito nas ditas staff houses ou casas de acomodação. A indústria de hotelaria estaria muito desenvolvida porque o fluxo de trabalhadores que envolvem a indústria petrolífera é alta. Então, quer dizer que as hospedarias no soio teriam sempre cliente. Então, qualquer empresário local que tivesse optado por investir nesta área não iria se ver defraudado porque teria um retorno. E durante a nossa conversa, alguém focou o assunto em que o Zaire hoje está no caminho de desenvolvimento em termos agrícolas. Nós temos muitas fazendas no Zeto, fazendas no Tomboco, e isso seria também uma oportunidade desses empresários escoarem o seu produto para o mercado petrolífero, abastecendo. Quer dizer, em suma, a presença da indústria petrolífera no soio iria criar mais oportunidade de emprego, melhor vida para o povo do soio. E a presença dessas empresas, claro que trariam sempre uma mais-valia. Nós hoje em dia vimos essas empresas a construírem edifícios em Luanda, e acredito que, se não fosse questão guerra, todas essas infraestruturas que eles estão a criar aqui em Luanda estariam no soio. E um dos pontos mais importantes também são as redes de supermercados. Nós podemos ver que hoje tem essas dificuldades. Por quê? Porque as empresas estão distantes de onde o ouro negro é extraído. Isso é uma particularidade somente para o soio, porque nós podemos verificar em todas as cidades, em todos os sítios onde o petróleo é extraído, as empresas estão baseadas lá. Isso é para facilitar as operações, facilitar as decisões e facilitar o próprio processo de exploração, o próprio processo de extração. Isso, de facto, tem sido preocupante. E outro ponto que eu achei importante trazer aqui foi, a um dado momento, foi a atitude de certos governantes. O que é que acontecia? A pessoa que estivesse a dirigir um certo ministério optava, naquilo que se diz na gíria, puxar a brasa de sardinha para o seu lado, né? Por quê? Aí acredito que temos senhores economistas que podem explicar melhor se eu estiver errado, porque em termos de viabilidade econômica não faz sentido o petróleo ser extraído no soio e você construir uma refinaria em Benguela. Por quê? O petróleo é extraído no soio para depois ser transportado para Benguela, para um tanque cheio, do soio até Benguela, são por aí 3 dias. Isso tudo vai contar nos custos operacionais. Não faz sentido você ter o petróleo a ser extraído no soio e você ir construir
o Instituto Médio de Petróleo no Sumbe. Quer dizer que isso, em termos de viabilidade econômica, não faz sentido, porque haverá necessidade desses alunos terem a aula prática. E como é que eles vão ter a aula prática se eles encontram-se no Sumbe? Então, são esses conjunto de problemas que afetaram de que maneira o desenvolvimento do sonho. E, por outro lado, também acho que haveria uma necessidade de se explicar. Por exemplo, diz-se, no passado dizia sempre que havia uma dotação orçamental na qual o Zaire lhe era atribuído 10% da produção de petróleo. E não sei se isso porque não se justifica ter um orçamento a um Quando Cubango, a um Cunene, que praticamente não produz nada. Isso não se entende. Ok. É nesse aspecto, se nós hoje temos este desnível no sonho, justamente é por uma questão das políticas mal aplicadas. E eu acredito que nós estamos agora perante a um novo paradigma, que é corrigir o que está mal e melhorar o que está bom. Então, nós não temos que inventar, é só aplicar o que está escrito. Ok, muito obrigado. É tudo de Acredito que fez uma boa introdução. Algumas questões vamos depois aprofundar ao longo do debate. Agora, me dirijo ao professor mestre Santos Coimbra. Aqui, o engenheiro Pedro José levantou, dizia que algumas questões deferam-se à guerra que ocorreu em Angola. Bom, professor Santos, já lá se vão 18 anos desde que a guerra. E dos dados que nós temos que relevanta ao crescimento econômico em Angola, de 2003 a 2008, a economia de Angola cresceu num ritmo acelerado de 15,5%. Será que até hoje podemos rebuscar a guerra como um fator fundamental para este contraste que o município do Soio vive nos dias atuais? É professor Sambo, né? O nome, esqueço-me sempre do nome. Doutor Sambo. É sim. Não sei se me consegue ouvir em condições agora. Perfeitamente. Ok. Primeiro, agradeço uma vez mais a oportunidade. Eu particularmente gostei da explanação, da locução aqui do nosso engenheiro, mas não sou apologista do facto de que as desgraças que o Soio vive atualmente tenham origem exclusivamente no fator guerra. É a minha opinião pessoal. Por quê? Porque a guerra terminou há sensivelmente 18 anos, em 2002. Estamos a falar exatamente de fevereiro. De lá para cá, ou seja, de 2003 a 2008, como disse muito bem o professor Sambo, a nossa economia cresceu significativamente. E ainda mais, até 2014, o Estado angolano configurava-se no estado fiscal patrimonial, ou seja, havia um equilíbrio, até 2014, entre receitas fiscais e patrimoniais. Se até 2014 o Estado já configurava, o Estado angolano já configurava ser um Estado fiscal, ou seja, havia um equilíbrio entre o petróleo e as receitas fiscais, impostos e outras taxas, eventualmente, estamos a falar dos grandes contribuintes, é porque já devíamos ter esquecido até 2014 o fator guerra. Portanto, a guerra devia ter sido discutida até 2002. De lá para cá, temos que ver outras questões ligadas de índole organizativa. Portanto, a sua explanação é de facto boa. Eu discordo com o fator guerra. Primeiro, voltando um pouquinho ao assunto do Soio, de acordo aos novos paradigmas de governação, ou seja, de gestão, o desenvolvimento do município do Soio passa necessariamente por aquilo que chamamos de vontade política. Em primeira instância, primeiro está a vontade política dos seus governantes. Estou a falar da própria administração local do Estado, não é?
administradores e outros participantes. Segundo, também temos que ver a definição e a concretização das políticas públicas, porque o grande problema do mau sucesso dos nossos municípios, estou a falar concretamente das nossas localidades, tem a ver com modos operando, ou seja, com a forma como as políticas públicas são definidas. Porque uma coisa é nós definirmos uma percentagem para o SOIO e outra coisa é a sua materialização. Por isso é que se diz sempre que uma vez estamos a discutir com alguém, a falarmos sobre a integração regional. Por que a SADC não é como a União Europeia? Por que a SADC não é como o Mercosul? É porque nós somos um paraíso no papel. O Dr. Sambo ainda usou a expressão paraíso há bocado, e eu volto a usar essa expressão de paraíso no papel. Do ponto de vista das políticas, aquilo que a gente concebe está bom, mas agora a sua materialização. Portanto, o SOIO já recebeu, como os outros municípios, já recebeu várias verbas. O engenheiro que acabou de falar há bocado falou aqui dos tais 10%. Eu me lembro no tempo do Ludwig Sassunda, governador Ludwig Sassunda, 99, 98, depois daquela guerra que houve nesse interregno, nesse intervalo, o Zaire, particularmente, já beneficiava dos tais 10%. Mas a pergunta que se coloca é essa: como é que esses 10% foram aplicados? Houve rumores de que houve cidadãos, alguns determinados cidadãos, que eram escolhidos de forma aleatória, porque o processo eu considero que não era transparente, porque eu também não beneficiei de uma bolsa de estudo, mas eu ouvi dizer que determinados cidadãos da província do Zaire foram a Cuba, foram à Espanha, cujas bolsas, ou seja, tinham sido garantidas ou oferecidas, digamos, tinham sido contempladas dentro dos tais 10%. Mas esse é o problema. Então, se nós às vezes culpamos o governo central, olha, o SOIO não está assim, o governo central não disponibilizou as verbas, tudo bem. Mas quando tínhamos os tais 10%, como é que as pessoas, por que o processo de bolsa de estudo era atribuído de forma aleatória? Aí é que eu volto na questão da boa vontade dos participantes, a vontade política de quem está à frente dos serviços, ou seja, de quem está à frente dos serviços dos cidadãos. O grande problema também está na definição das políticas públicas. A outra coisa tem a ver exatamente com a tipologia de modelo de gestão. Geralmente os nossos administradores, eu falo isso sem desprimor a quem está na governação, porque nós estamos a fazer aqui analogia do ponto de vista acadêmico, é mais acadêmico do que político, né? Sem desprimor aquilo que o governo executivo do Zaire ou do município do SOIO preparou para a sua administração. Então, nós estamos aqui a fazer juízo de valor sobre a forma deles trabalhar. Portanto, é preciso vermos também a execução da tipologia do modelo de gestão. Como é que o administrador municipal tem que ter uma monografia de funções? Eu como administrador, saio da minha casa de manhã, vou para a administração, eu tenho que saber o que fazer. Então, o insucesso do desenvolvimento do município do SOIO, em tempos caiu lá uma chuva, acho que foi há sensivelmente um mês, e houve imagens que veicularam a nível das redes sociais de que o SOIO ficou inundado. Por que o SOIO ficou inundado? Porque não há rede de esgotos, as águas flutuam pelas estradas e pelos passeios, os carros quase ficam... O indivíduo andar na cidade do SOIO não sabe se está no passeio ou se está na estrada. Por quê? Porque a estrada desaparece, foi engolida pelas águas. E a estrada só é engolida pelas águas por falta, efetivamente, da rede de esgotos. Aí é que está a ineficiência da tipologia do modelo de gestão. Portanto, nós, quando recebemos recursos, temos que saber como aplicá-los. É preciso traçar prioridades. E isso também, do meu ponto de vista, tem falhado muito. Por isso que o SOIO está, digamos assim, nesse insucesso. Quer dizer, o SOIO e a semelhança dos outros municípios, que um dia, Vossas Excelências, quando colocarem isso para ser discutido, também vamos analisar. Outro elemento importante, é preciso vermos também, para além do modelo de gestão, né, a forma como se administra o município do SOIO, também temos que ver que recursos é que são alocados. Por quê? Porque o engenheiro estava a dizer o engenheiro que o SOIO produz isso, tudo bem. Às vezes, o que acontece? O petróleo é produzido no SOIO, mas a refinaria foi colocada em Benguela, eventualmente. É porque o SOIO não vai desenvolver. E do ponto de vista da divisão das riquezas, a Constituição da República de Angola, nos seus artigos 101 e 102, estabelece que tem que se garantir a distribuição equitativa dos bens ou das riquezas nacionais. Quer dizer, mas isso não significa dizer que para o município que tem mais, a divisão das nossas riquezas entre um município que tem e um município que não tenha nada, seja da mesma forma. Eu acho que a divisão devia ser em função
a dimensão dos problemas. Por exemplo, um município como Benguela, por exemplo, não pode, do ponto de vista do desenvolvimento, Benguela supera o município do Soio. Então, estou a falar de desenvolvimento a nível de infraestruturas e outras situações. Então, essa divisão devia ser na dimensão das dificuldades de cada um, mas não é o que se vê no Zaire ou no Soio. O Soio produz petróleo e já chegou a produzir mais petróleo que Cabinda e Luanda. O Soio já chegou a atingir 60% ou 70% do financiamento do orçamento industrial do Estado, que era produzido, tanto o petróleo extraído a nível da província do Zaire. Mas, do ponto de vista de impacto, essas riquezas não se repercutem no município do Soio. Portanto, eu acho que também o grande problema está na divisão de como é que esses recursos são alocados. Temos que saber também que recursos é que são alocados. Será que o Soio, de facto, os seus administradores ou o governo já recebeu recursos suficientes para poder desenvolver o município do Soio? Portanto, é uma questão que também depois teremos que analisar. Outra questão também, não menos importante, tem a ver com a transparência na implementação dos recursos. É preciso vermos, porque o ser humano, doutor Sambo, é a pessoa mais importante, por ser um indivíduo pensante, né? Porque às vezes nós colocamos pessoas para estarem à frente dos bens públicos, à frente da administração do Estado, sai tirando-os de casa para a administração ou para o governo. Isso é extremamente complicado. É preciso vermos como é que essas pessoas estão formadas do ponto de vista humano, do ponto de vista da ética e da moral. Porque não basta nós estarmos instruídos do ponto de vista acadêmico se não estarmos educados desde o berço. Por isso é que hoje em dia fala-se muito do peculato, porque o fulano desviou, fulano fez isso, fez aquilo, porque o grande problema é da moral e da ética. É preciso vermos como é que a transparência parte da ética e da moral. É exatamente isso. Vou passar para o último ponto, que tem a ver exatamente com a participação dos munícipes e os cidadãos. Se de facto nós fizermos seus administradores fizerem um serviço público transparente com a participação dos seus munícipes, eu penso que não haverá problemas na administração. A decisão dos problemas da administração deve ser feita em conluio, ou seja, com a participação dos seus cidadãos. O próprio direito administrativo tem muitos princípios, um deles é o princípio do participativo, porque às vezes aconteceu, a nível de Mazagão, por exemplo, eu ouvi rumores ali de que foi construído ali um mercado e no Bela Vista e os cidadãos, os vendedores, refiro-me concretamente aos vendedores, parece que alguns não estavam satisfeitos em função da distância. Por quê? Bom, a administração tem razões de o fazer, porque o mercado municipal não pode estar colocado em sítio impróprios, né? Se calhar a administração municipal achou que ali é o sítio ideal, mas é necessário fazer-se a auscultação com as comunidades. É o que se chama em direito administrativo de princípio do participativo. Quer dizer, o cidadão tende a participar na vida política da sua administração municipal. Por isso é que nós estamos sempre a ver cidades com buracos, porque às vezes o que se diz, ninguém participa. Os cidadãos, quando pedem opinião, quando se disponibilizam em dar uma opinião, muitas vezes não se lhes dá ouvidos. Portanto, o grande problema na administração pública, ou seja, o subdesenvolvimento de alguns municípios, e concretamente o Soio, nessa ordem de ideias, tem a ver também com a fraca participação dos cidadãos. Os cidadãos, não diria que não participem ou que não participam, mas se calhar as suas opiniões não são vinculativas, ou seja, em nada contribuem para a administração local. E eu tenho notado também que, ao nível do nosso país, e particularmente também no município do Soio, é que a administração, a governação é feita do vértice à base. Ou seja, as políticas são sempre definidas de cima para baixo e não tem impacto, ou seja, as de baixo para cima, as opiniões de baixo para a governação, não têm um impacto. Se não tem um impacto, obviamente, não terão nenhuma implicação na governação. Então, eu penso que, independentemente de Soio ser um município petrolífero, é necessário que haja participação. Para além do princípio princípio do participativo, também temos o princípio que se chama em direito administrativo de princípio da publicidade. Quer dizer, tudo que se faz, sempre que a administração local entender construir um chafariz, entender fazer umas obras, é preciso colocar ali a placa e dizer, olha,
daqui da vila do aeroporto até ali ao Hotel de Mpanzo, nós vamos fazer uma obra disto, no âmbito disto, daquilo, para melhorarmos aqui a nossa vida. E às vezes isso não acontece. Tu vais para uma rua, está fechada. Por quê? Porque há uma máquina ali a mexer, o cidadão não sabe sequer o que é que está a fazer. Então, a administração municipal não é um fim a si mesmo, não tem um saber absoluto. Tende a dialogar. Por isso é que nós falamos na comunicação, uma comunicação sem feedback entre o receptor, ou seja, entre o emissor e o receptor, ou seja, ou o interlocutor, não há interação. Então, eu acho que mais do que nós sermos administradores, ou seja, sermos servidores públicos, devemos pensar na população, porque nós estamos aqui por causa da população. Nós somos servidores públicos e não funcionários públicos. Nós estamos para servir, estamos a serviço da população, porque o que estamos a gerir não é nosso, é da coletividade. Por isso é que se diz que o fim último do Estado é a satisfação das necessidades coletivas. E se é coletivo, eu que sou administrador, não posso ficar armado porque estou no carro bonito, porque eu tenho isto e aquilo. Não, aquilo não é meu, aquilo é do povo. Portanto, o sucesso do sonho, para fechar essa minha primeira parte, Dr. Sambo, o sucesso do sonho passa necessariamente pela definição das políticas públicas. É preciso rever esse modelo de gestão, é preciso haver transparência e, acima de tudo, não desprezar a participação dos cidadãos, que é bastante fundamental. Muito obrigado, doutor. Ok, mas há uma outra questão que se coloca aqui, professor Santos. Tenha bondade. O que falhou nas políticas econômicas do país? O que realmente falhou? O que é que falhou aonde, doutor? Não percebi. O que falhou nas políticas econômicas do país? O que falhou nas políticas? Nas políticas econômicas do país, o que realmente falhou? Bom, é o seguinte, ao nível do país, não é? Sim. Bom, fazendo uma analogia do ponto de vista geral, o que falhou nas políticas do país é que há mais de 45 anos que sempre defendemos do petróleo. Esse é o primeiro erro. Nós defendemos grandemente no petróleo, quando, na verdade, devíamos nos apegar na diversificação da economia. E a diversificação da economia passa necessariamente pelo desenvolvimento do setor agrícola. O nosso maior erro foi confiar no petróleo e nos esquecemos que, de facto, o petróleo é um produto não renovável. E, para além de ser um produto não renovável, também existem outras implicações do ponto de vista da sua comercialização a nível dos mercados internacionais. Esse é o grande problema. Nos apegamos ao petróleo e depois, a dada altura, nós criamos um fundo soberano. O fundo soberano geria, entre outras situações, o excedente do petróleo. Mas agora, a pergunta que se coloca é a seguinte: onde foi o excedente do petróleo? Nessa altura em que o petróleo baixou a cerca de aproximadamente 70% ou 80% do preço da sua comercialização há 6 ou 7 anos atrás, nós poderíamos ter um fundo soberano que poderia fazer face a essa conjuntura toda de problemas que temos. O nosso problema, doutor Sambo, foi exatamente nos centralizarmos na questão petrolífera, né? Isso é que afetou o nosso país, é a minha opinião, porque existem eventualmente outras razões, mas o facto de nos atacarmos as petrolíferas. Eu estive a ver também o próprio Código Fiscal, que agora não sei, já foi revogado. Nós vimos que o nosso Código Fiscal faz menção a todos os impostos que estão a ser cobrados agora, a população está a reclamar, o IVA e outros impostos, estão previstos, já foram previstos a nível do nosso país há muito tempo, até porque a nossa Constituição, ou seja, as nossas legislações fiscais e outras são sempre cópia de Portugal. O que está na nossa legislação econômica já foi contemplado há muito tempo. Se no passado nós tivéssemos, o Estado fizesse o uso ou a aplicação da cobrança de impostos, nós não teríamos o que estamos a ver agora. Por quê? Estávamos satisfeitos, porque tínhamos o petróleo e esquecíamos as outras fontes de receitas. Portugal, doutor Sam, para dar um exemplo, Portugal sobrevive a chamada economia doméstica. Economia doméstica é o quê? É a cobrança de impostos. Nós aqui, o Estado, de tanto petróleo que tínhamos e a ambição desmedida de determinadas pessoas, nos esquecemos daquilo das outras fontes, das outras alternativas que deveriam dar riqueza ao país. Portanto, o resultado, o petróleo caiu, a nossa economia tornou-se débil. Eu atualmente tenho estado a ver muitos economistas a dizer: não, mas dessa vez agora temos que trazer investidores para aqui. Não vai acontecer.
Primeiro, nenhum investidor vai investir o seu negócio num país cuja a nota está onde se verifica uma inflação sem precedentes. Para não falarmos de inflação galopante. Nós estamos com uma economia débil, a desvalorização do Kwanza. Se o investidor vier para aqui, não vai conseguir converter a sua moeda e mandar para o seu país os seus dividendos, digamos assim, porque não há, o sistema de transferência está débil, não há divisas no país. Entre esses aspectos todos. Portanto, o nosso grande erro da nossa economia foi nos apegarmos no petróleo, quando deveríamos também olhar para outras alternativas, que tem a ver exatamente com a produção agrícola, que poderia depois potenciar as indústrias e, consequentemente, também criar mais postos de trabalho diretos. Agora me dirijo ao nosso gestor, Maquies Felipe. Aqui falou-se de muitos aspectos. O professor Santos falava de falhou, um fracasso até certo ponto, apesar de ser o prato de dia a dia. Agora vamos diversificar a economia, mas até agora, pelas palavras do professor Santos, estamos presos no petróleo. Gestor Maquies, até que ponto as fazendas estão em condições de superar as demandas do mercado formal, tanto informal? Porque falou-se de agricultura, falou-se das fazendas do setor. Até que ponto essas fazendas estão em condições de superar as demandas do mercado formal e informal? Consegue me ouvir? Perfeitas condições. Okay. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. É um tema muito importante, de facto. Dizer que o nosso país, como já disse o mestre Coimbra, é um país que durante muito tempo fez-se dependente do petróleo. Fez-se dependente do petróleo, quando deveria optar em várias outras áreas, outros setores, que também é potencial. Angola é potencial, principalmente aqui falando da agricultura, mas Angola optou especificamente para a área petrolífera, para a exploração do petróleo, e essa área não nos ajudou bastante, na evolução do país. Primeiro, por aquilo que já disse o último preletor, que é a questão da falta de vontade política. O país tem recursos minerais, tem o petróleo, que estamos aqui a abordar, mas vendeu-se muito petróleo, só que não se fez o aproveitamento da entrada que esse petróleo vendido permitiu no país. Isto por falta de vontade política, essa vontade política associada à ambição gritante que os nossos dirigentes angolanos têm. Agora, voltando à questão que me colocou, dizer que está-se observar a nível do país uma crescente vontade dos empresários em diversificar a economia e, fundamentalmente, apoiando-se na agricultura. A nível do mundo, muitos países, se formos, por exemplo, ver para a Europa, muitos países estão a diversificar a sua economia, têm diversificado há bastante tempo a sua economia, mas o principal setor em que tem se apoiado, se formos ver a Europa, a França, a Espanha, entre outros, é mesmo a agricultura. E com base na agricultura, eles têm desenvolvido, têm dado melhores condições socioeconômicas à sua população. Nós aqui em Angola temos verificado realmente boa vontade dos empresários em optar por este setor, e o setor tem crescido. Mas, como disse antes, existe a questão vontade política daquele que dirige. Para que a agricultura realmente dê grandes resultados que ajudem no desenvolvimento do próprio país, é necessário que também aquele que governa
deu o seu apoio, deu o seu contributo, como eu digo aqui, a partir das políticas de concessão de créditos e também as formas de escoamento desses produtos. Nós temos visto que, a nível do país, muitos empresários, a grande lamentação que têm apresentado é a questão, primeiro, de concessão de créditos, embora que já tenham existido algumas políticas de concessões de créditos, mas ainda tem que se rever muito a forma de adesão a esses créditos. E a questão do escoamento. Muitos empresários reclamam constantemente a questão do escoamento. O escoamento ainda é uma preocupação, porque existem fazendas que estão em zonas de difícil acesso, em zonas em que basta uma chuva para que os empresários encontrem dificuldades para levarem ou escoarem seus produtos ao mercado. E, para além disso, o nosso país tem como grande mercado nesta área da agricultura Luanda. E para chegar em Luanda, a maior parte, como estava a dizer, tem como mercado, principal mercado Luanda. E muitos para essas fazendas não conseguem escoar esses produtos até Luanda. Os produtos acabam estragando no caminho, acabam estragando mesmo nas fazendas, e isso desmotiva de grande maneira os empresários ligados a esta área a continuarem a investir nesta área. Agora, é necessário que aquele que governa crie condições para esse escoamento. Existem supermercados a nível do país, e o governo, ou aquele que governa, pode criar mecanismos para que esses produtos que estão distantes nas fazendas possam chegar até ao mercado final, ao consumidor final. Agora, queria aproveitar aqui falar um bocado também sobre a questão do petróleo. Estava a ouvir aqui os dois ilustres colegas enquanto falavam, e falou-se aqui deixa eu ver, falou-se aqui da falta de vontade política quanto à evolução ou desenvolvimento da cidade do Soio, propriamente dito, e eu concordo plenamente, porque não podemos falar que o Soio não podemos dizer que o Soio, como uma cidade petrolífera, deve simplesmente se deixar à própria sorte. O Soio é uma cidade petrolífera em que a maior parte da riqueza angolana, uma boa parte da riqueza angolana, sai lá, é produzida lá. Então não se entende como que uma cidade, uma vila, vamos assim dizer, como o Soio, deve ser abandonada à própria sorte. Então, a necessidade dos residentes, dos governantes da província, levantarem-se e tomarem uma atitude contra essa questão. Porque não se entende uma cidade, uma vila, em que, a nível do mundo, fala-se sempre de Soio, fala-se do seu desenvolvimento, fala-se da produção que o Soio tem tido a nível do petróleo, e da forma como tem acrescentado o orçamento geral do Estado, porque no nosso país a maior parte do bolo do orçamento geral do Estado provém do petróleo. Então deveria se justificar o facto de se explorar este bem nessa cidade do Soio através do desenvolvimento socioeconômico dessa cidade. Falar de desenvolvimento socioeconômico de uma cidade é falar mesmo do bem-estar social das populações, das pessoas que vivem nesta cidade. Não se pode falar de desenvolvimento socioeconômico simplesmente porque existem números em que explora mais ou algo do gênero. Não podemos dizer que uma cidade ou um país em que tem maiores reservas petrolíferas é um país rico. Por exemplo, temos ouvido muito falar que Angola é um país rico. Bom,
daí tudo bem. É um país rico porque tem recursos minerais, porque tem uma terra fértil, tudo aí, sim. É um país em que tem recursos minerais. Mas eu discordo muito dessa teoria de que Angola é um país rico simplesmente por ter recursos minerais ou por ter muitos recursos. Se considera um país rico, para considerar um país rico, temos que ver também qual é o estado, qual é o desenvolvimento que essa sociedade tem, qual é a sua população. É uma população que beneficia desses recursos que faz com que esse país tenha o título de país rico. Por exemplo, existem países que não têm maiores reservas do mundo, mas que têm a população a viver, a ter uma vida social estável, tem boa saúde, ou seja, bons serviços de saúde, bons serviços de educação. Aqui no nosso país isto não acontece. É só vermos, por exemplo, a Venezuela, considerado, segundo alguns estudos, como o país com maiores reservas. A Venezuela, se não me engano. Mas é só ver o nível de vida, o estilo de vida da população de Venezuela. Por quê? Porque não se aproveita estes bens, não se aproveita estes recursos que eles têm para o benefício da população. Mas os dirigentes procuram simplesmente aproveitar os recursos para bens pessoais, para benefícios pessoais, em vez de trabalhar, como disse o mestre Santos, em vez de trabalhar em prol do benefício de todos, visto que governar é procurar garantir o bem-estar social de todos que estão numa determinada sociedade ou num determinado país. E isto aqui não é o que tem acontecido no nosso país. Falou-se dos 10%, sim. Até hoje eu também tenho uma questão. Preciso saber o que é que se passa, o que é que se fez com esses 10%, porque hoje temos visto o sonho cada vez mais a degradar. Já não existe estradas em bom estado. Não existem estradas em bom estado. As estradas estão todas esburacadas. As estradas, há bocado, apareceram vídeos de estradas cheias de águas, como disse o mestre Santos, e isso não ajuda em nada a imagem do nosso país. Não podemos chamar o país um país rico nesse estado, porque o país rico deve se demonstrar através da sua população, através do bem-estar social e econômico da sua população. Acho que a primeira abordagem que eu tinha a apresentar é esta. Estamos aqui para acompanhar o evoluir do debate. Muito obrigado, gestor Macchiese. Falava-se aqui da vontade política que falta. Então, eu me dirijo ao nosso politólogo, César Amélia. Sonho, apesar do seu potencial econômico, mas encontra-se estagnado. E os preletores que antecederam o politólogo afirmaram que falta de vontade política. Por isso é que Sonho se encontra nas condições em que se encontra. Porque a hipótese de guerra já foi afastada, porque já lá se vão 18 anos. Isso implica dizer que uma criança ou um jovem de 18 anos já não tem na memória aspectos ligados à guerra. Então, nos dirigimos para um outro aspecto. Eu acho que a vontade política é o fator fundamental para que se viva a contraste do município de Soia até nos dias de hoje. Então, nosso politólogo, qual é o seu parecer com relação a esse aspecto do sonho ser um gigante adormecido, em que hoje se encontra estagnado? Pode ligar o microfone, porque a gente não percebe, o microfone está bloqueado. Sim. Ok, doutor, muito obrigado, moderador, e também aos nossos Zoo Friends, não sei se esse termo existe, e a todos os internautas que conosco estão. Obrigado também ao CEPSA por essa grande iniciativa, que é louvável, não é? Porque
Eu digo sempre que não varra a nossa casa quem distante está dela, quem dela está distante. Bem, eu ouço muito falar do sonho Minha Terra, numa vertente muito vitiminizadora, ou seja, nós nos vitimamos muito. E eu acho que esse discurso de vitimização já deve parar. Nós temos 45 anos de independência e eu acho que nós devemos ter uma outra abordagem em função dos vários fenômenos que acontecem, não só a nível de Angola, mas também a nível do Soio. E falar do Soio é como falar de uma província, de um município qualquer, porque nós estamos diante de uma realidade social que é cada vez mais complexa e de uma sociedade cada dia mais heterogênea, que mesmo assim, ao mesmo tempo, mais engajada a participar da gestão pública, nos órgãos públicos, isso na esfera nacional, provincial e municipal, no nosso caso. E elas sejam de poder executivo, legislativo ou judiciário. Independentemente desses três elementos, tem enfrentado a necessidade de promover transformações no modo de governar. Seja por um cidadão mais consciente da sua responsabilidade na gestão da cidade, da policy, que diziam os antigos gregos, por mecanismos bem estabelecidos de transparência, ou então por um eleitor que parece conhecer melhor e se posicionar na busca de novos rumos e ideias para a política, a população no Soio tem assumido um papel diferente nestes tempos na atuação do poder público, exigindo uma maneira própria e mais estreita de se relacionar com os decisores políticos e públicos, no caso, a administração. No entanto, restrito a uma legislação a que devemos obediência e às várias burocracias que muitas vezes não estão focadas na promoção do proceder e procedimentos próprios da administração pública, geram um grande impacto na gestão. O poder público permanece e, de maneira geral, reproduzindo um modelo desatualizado e antigo de administração. E isso, meus amigos, nós podemos ver na maior parte das províncias, na maior parte das administrações municipais. Infelizmente, o sonho está cada vez pior. Isto nós podemos notar e contrastar. O facto é que, mesmo que os gestores públicos tenham consciência deste novo cenário, e até alguns já introduziram uma palavra nova que eu até gosto muito e está muito propagada, que é a palavra paradigma. Mesmo que alguns gestores sabem que nós temos um novo paradigma e que se impõe desde a promulgação da Constituição de Angola de 2010, que ampliou o próprio conceito de participação social no âmbito do poder político, eles ainda, estes gestores, lidam com desafios substanciais para se adequar a esta nova mudança na atuação das administrações sobre as políticas públicas, mesmo com a nova dinâmica implementada pelo novo executivo. E, mesmo assim, ainda vemos muita resistência por parte de alguns decisores públicos e os seus colaboradores. Eu sei que as mudanças não são fáceis. As mudanças levam algum tempo e muitos de nós ainda temos resistência a seguir aquilo que são as novas pedaladas. Muito nós não sabemos ler as linhas do tempo. Bem, a proposta que trago para este debate, este encontro virtual, é abordar os principais desafios enfrentados atualmente na gestão de políticas públicas e tentar promover aqui um debate aberto, sincero e espero não ferir algumas sensibilidades, porque eu sou politólogo e nós, politólogos, temos uma visão de ver as coisas
um pouco mais holística, um pouco mais terra-terra. E eu acho que, além só de nós falarmos, também temos que ter a coragem, como disse alguns moderadores, alguns companheiros que me antecederam, nós temos que ser corajosos em elencar alguns dos males que enfermam a nossa sociedade e dificultam o próprio desenvolvimento do sonho em termos de administração pública, ou seja, na implementação das políticas públicas. Bem, eu tenho uma lista um pouco longa de 10 desafios da administração. São 10 desafios que temos com a nossa administração municipal do Soio. A primeira que eu acho, das análises que eu fiz, daquilo que eu vejo no Soio, primeiro é despartidarizar as instituições. As nossas instituições, nos vários departamentos, há muita política lá. Nós não podemos ter administrações que, em vez de termos mais atos público-administrativos, temos atos políticos administrativos. Isso está mal. E tem que haver um maior esforço de comunicação. Isto é o segundo ponto. A comunicação entre os decisores políticos, entre a administração e os seus vários departamentos tem que ser mais aberta. Porque a primeira necessidade do homem é comunicação, e é comunicar que nós nos entendemos. A comunicação requer diálogo. E o diálogo muitas vezes passa por aquilo que nós não queremos ouvir ou que não estávamos habituados a querer aceitar. Então, é necessário que a administração do sonho abra-se, que o novo administrador vá de encontro àqueles que são os fazedores de opinião, criar uma sociedade, como é que vou dizer? Uma sociedade mais inclusiva. A comunicação tem que ser aberta e temos várias formas de comunicar. Eu sei que o pessoal da administração, o pessoal do balcão de atendimento não vai atender os mais de 30 mil habitantes que o Soio tem. Mas há uma forma de nós facilitarmos, e aliás, as comunicações em termos digitais vieram para nos ajudar. Nós estamos aqui a comunicar. Eu acho que muita gente não está no Soio. Olha, o Cinsa agora está em Benguela. Quer dizer que nós, através de um clique, podemos passar informação fidedigna, honesta e sincera para o cidadão, porque o cidadão não pode ir na administração e sair com mais dúvida. O que é que vai criar isso? Vai criar distúrbio na comunicação, vai criar os boatos, o disse que não disse. Isso é negativo. E várias formas nós podemos comunicar, ou seja, a administração do Soio pode comunicar com os seus munícipes, com a criação de um website interativo. É necessário o administrador, o pessoal do GEP, o pessoal da comunicação, é mesmo necessário terem ferramentas necessárias para ter um diálogo constante. Isso é importante. Vai diminuir o foco entre o cidadão e a administração. Eu vou me alongar um pouco nesse ponto, porque eu acho que a comunicação é mesmo importante e quero fazer aqui ver qual é a importância da comunicação. Podemos criar os grupos de WhatsApp, que está muito propagado. Hoje em dia, a comunicação mesmo assim é mais digital. E em toda a administração, não é? Em todas as províncias, nós já temos essa interação. E as comunicações são mais facilitadas, mesmo para requerer um documento, saber o que é necessário para tratar um alvará, saber o que é necessário para tratar uma declaração. Quer dizer que é muito fácil. E temos o terceiro ponto, é a componente humana. O doutor Santos é engenheiro, né? Engenheiro, acho que dos petróleos. Pois é, disse que a componente humana é importante. Quem trabalha para o povo, quem está na administração, tem que saber qual é o objetivo dele lá. O Mário Sérgio Cortella, é um filósofo brasileiro, diz sempre que todo o poder que se serve
em vez de servir ao outro, não serve. Nós temos que meter pessoas próprias para trabalhar na administração. Eu não vou mais repetir o que os outros disseram, porque estamos com tempo limitado, mas a componente humana é necessária. A ética é que cuida da nossa moral. Um gestor público tem que ter ética, tem que saber receber um cidadão que vem da casa dele com vários problemas e você não vai aumentar mais os problemas. Nós temos que facilitar o pacato cidadão na resolução dos seus problemas, não aumentar mais problemas. Isso não é que vimos na administração do SOIO. Nós, para requerer um documento, uma licença, é uma licença. Nós vamos dar dinheiro à administração, mas nos pedem tantas coisas que é incrível. E você nota que entre eles não há comunicação. Então tem que haver uma padronização daquilo que são os funcionamentos, as competências dos vários gestores, dos vários colaboradores dentro da administração. E também temos que ter a componente técnica. Um homem, um administrador, ou um homem do GCA, ou de qualquer situação, qualquer da administração, tem que ser pessoa técnica, tem que estar formado. E é uma coisa, nós temos que temos que meter a ciência a nível da administração. A administração não pode ser feita só politicamente. Hoje em dia, temos várias formações. Há pessoas que se formam na administração pública, ensinamento básico, em marketing político. É mesmo necessário nós termos a ciência aliada na administração, porque a pessoa não pode tratar dos assuntos administrativos como se fosse algo de senso comum, não. Tem que ter regras, e isso, infelizmente, nós não temos, porque tu, quando vais no atendimento, no balcão da administração municipal do SOIO, se você for lá hoje, a informação que vão te dar para dar um documento é outra, se fores amanhã, também é a mesma coisa. Temos os fatores socioculturais e antropológicos. Esse fator eu vou meter mais para baixo. E temos também um dos fatores que emperram o desenvolvimento do Zaire, é a interligação viária. Falamos aqui da agricultura. Se formos ao Quelo, a Unsumba, na Pedra do Feitiço, dificilmente tu vais encontrar as vias viárias interligadas sem nenhuma interrupção. Então é necessário que a administração faça o esforço de interligar. Eu ouvi no discurso da tomada de posse do novo administrador e vai dar primazia à iluminação pública. Bem, isso eu não posso ir contra aquilo que são as expectativas do novo administrador, está certo? Ele está lá, sabe por quê, não é? Ele tem mais informações do que eu. Mas, para mim, um dos principais fatores para o desenvolvimento do SOIO é mesmo a interligação viária entre as comunas e das comunas, entre comunas e do município com outros municípios. E também temos a promoção da agricultura, que é a bandeira do novo executivo. A agricultura é a base. Alguém pôs aqui no bate-papo, nas mensagens, que temos que promover a agricultura. Não tem como nós não promovermos a agricultura. E no Zaire, no SOIO, infelizmente, nós não temos agricultura. Nós no Zaire não temos agricultura. Eu estou no ramo da agricultura. Eu estou no ramo da agricultura e posso falar com conhecimento de causa. Nós não temos agricultura. Eu não sei quantos projetos... Alô? Sim. Eu não sei quantos projetos foram, a nível da banca, desembolsados para o apoio à agricultura. O Prodese, não sei como é que está aí. Já ouvi, há 2 semanas, que foram agraciados alguns, mas é pouco o SOIO. Eu acho que 90% da terra é arável. Então é necessário nós pegarmos na agricultura e nas pescas. E outra coisa, temos que formalizar o comércio. O SOIO hoje é um mercado a céu aberto. No SOIO já não temos passeios. Os passeios estão todos preenchidos com barracas. Um vende cerveja,
onde vendem comida, quer dizer que fardos, é muita coisa. E, infelizmente, o governo, a administração local, nem tira nenhum kwanza. Se calhar, os fiscais é que passam por lá, falam com as pessoas e, epa, enfim, isso que se calhar não cai nos cofres do Estado. E outra coisa que também acho que, para terminar já, não é? Deve ser um pouco o Telegram, eletrônico. Sim. O que falta mais também são os impostos. Imposto. Não há país que vive sem impostos. E nós, no sonho, eu não sei quais são os impostos que nós cobramos. Os impostos, se calhar, entre aspas, são os que os fiscais vão lá pedir. Então, temos que fazer isso, temos que formalizar isso. Porque se nós metermos o imposto, aplicarmos os impostos, também vamos despromover a venda anárquica. Para terminar, eu aconselho, nesta minha primeira abordagem, se calhar depois vamos passar para debates mais acesos, eu peço aos nossos amigos, aos nossos airenses, aos nossos sonhenses, mussorongos, que paremos mesmo de discurso de vitaminização. Não devemos estar sempre a chorar. Tecnologia da informação, primo. Alô? Tá, Alô? doutora. Através disso, eles fazem tendência. Alô? Eu acho que Doutor Moisés Amélia. acho que alguém quer entrar e está causando interferências. Eu acho que tem alguém com o microfone usado. É o Jerônimo. Sim, alguém Ou está com o seja, microfone ligado e acho que o engenheiro José Jonas André também está a entrar e há umas interferências. Sim, mas eu já estou a terminar, amigo Sambo. Então, é assim, nós não podemos estar sempre a chorar pelo... Alô? Sim, dizia que não podemos... Pois é. Então, não devemos estar sempre com essa postura de estarmos a pensar que estamos a ser prejudicados. Não. Nós mesmos é que estamos a ser prejudicados. Nós é que estamos a nos auto-prejudicar. Por quê? Porque nós fomos os primeiros... Já vou terminar, mas vou só roubar mais 2 minutos ou 3 minutos. Eu acho uma questão muito importante. É assim... 2 minutos, 2. Tá bem, 2 minutos, sim. Sim, e é importante. Por quê? Porque nós fomos os primeiros a receber, a receber os ventos da modernidade, entre aspas. Nós recebemos os portugueses em 1482, 82, 86, por aí. Devíamos ser nós a ter as melhores estradas, as melhores infraestruturas, o melhor modo de pensar, de agir e de ver as coisas. Passou-se 500 anos, não, passou-se 490 anos da colonização portuguesa. O português não nos conseguiu, desculpa esse termo que eu vou usar um pouco pesado, mas é necessário, não conseguiu nos domesticar. Nós não fomos... o português não conseguiu nos adestrar. Desde 75 até aqui, temos o MPLA no poder. Eu não estou aqui a fazer política, não. Mas também, entre aspas, continuamos na mesma. Amanhã também vamos continuar na mesma. Agora pergunto, onde é que está o problema do desenvolvimento do Zaire, do sonho? Aonde é que está o nosso problema? Será que está na pessoa que nos governa, nas administrações, nos governos, no executivo? Ou está em nós mesmos? Porque não é normal. Alguma coisa se passa e eu vou aqui elencar a 10ª e última, deu-me 2 minutos, a 10ª questão para nós melhorarmos o sonho é nós pararmos com o tribalismo e o regionalismo. Isso é a grande doença que nós temos, que nós vimos, mas fazemos ouvidos de mercadores,
não queremos ver, nós temos que nos reconciliar a nós mesmos. Quando nós reconciliarmos, quando nós soubermos que o povo do Sumba, que o povo do Quelo, que o povo de qualquer região do Soio, não seja do Ntadi, Mushimu, ou do Noki, ou a Chimbasa Congo, aí estaremos a ter uma união entre nós e juntos unirmos forças e dizer que não, a nossa luta, como disse ali, quando estamos em off, que o mais importante é falarmos do Zaire, não é ser do Soio, do Tomboco, do Noki, de Mbazacongo ou de outro município. Então, o tribalismo e o jornalismo são as peças fundamentais que emperram o nosso desenvolvimento. O que tem que se fazer? É nós reconciliarmos-nos, haver uma maior informação, interação a partir da administração, a partir de nós mesmos, os que temos privilégios de falar com as pessoas, temos professores, enfim, e passamos essa ideia para criarmos uma igualdade. Roubei um minuto, amigo Samuel, desculpa. Obrigado. Ok, muito obrigado. Aqui me dirijo ao nosso jurista, Daniel Maurício. Fez uma citação ao nosso politólogo do autor brasileiro de origem italiana, Mário Sérgio Cortella. Dizia que todo poder que se serve não serve para nada. Então, aqui fez uma relação quando o professor Santos e os demais diziam que a fraca participação dos munícipes na resolução dos problemas do município do Soio. Mas aqui depois há o internauta que diz que a fraca participação dos munícipes não é reflexo do tipo de instituição do ensino que temos no país. Pois ele faz uma citação. Paulo Freire argumenta que só teremos uma sociedade democrática e participativa se as escolas forem democráticas. Qual é o ponto de vista do nosso jurista? Seria que as nossas escolas estão no sonho também, para que possamos ter recursos humanos fortes, que possa dar resposta aos anseios da sociedade do sonho? Será que as nossas escolas não são democráticas? Será que o poder não serve para nada, mas se serve por si? Ok, mais uma vez, muito boa tarde pela oportunidade que me é concedida pelo Centro de Pesquisas do Zaire, por ter trazido à lume um tema extremamente importante, um tema que está na ordem do dia. Não sei se estão me ouvindo. Muito bem, doutor Adel. Prossiga, sim, senhor. Sim, está bem. Antes, digamos, de entrar para o cerne da questão, gostaria de chamar a atenção ao moderador e aos restantes integrantes, dos meus colegas de circunstância, que nas próximas vezes tentam dissecar melhor os temas e tenham o princípio de economicismo do tempo, né? Nós dispomos 2 horas para o que nós podemos verificar, ou um monopólio do tempo. Nesse momento são 5 horas e 25 minutos e temos outros integrantes que devem participar e assim não fica bem. Oxalá que melhorem nesse aspecto nas próximas vezes. Ora, falar do sonho realmente é algo que nos tem estado a causar uma espécie de náuseas, né? Nós estamos num município que é tido como o pulmão, o músculo da economia nacional, e particularmente para o Zaire, porque o Soio já produz hidrocarbonetos faz tempo, mas as infraestruturas que o Soio apresenta, ou então os equipamentos sociais que nesse momento se encontram no município do Soio, não fazem jus à imagem que o Soio tem, pelo menos ao nível do mundo, né? Uma vez que nós temos cá muitas multinacionais sediadas no município do Soio, e grande parte dos expatriados, quando cá chegam pela primeira vez, se assustam, né? A tamanha miséria, o limiar da pobreza com que as populações locais estão, portanto, votados. Ora, indo para a questão que me foi colocada pelo moderador da questão, aliás, do nosso tema, o ensino superior ao nível do Soio chegou
tardiamente, espero não estar enganado, creio que foi no ano de 2011, que desde que o Soio é Soio, instalou-se cá uma escola superior. Lamentavelmente, nós temos quadros superiores que saem num ciclo de 4 anos ou 5, por mais que se saiam que são quadros superiores, mas eu posso denominá-los como sendo, digamos, quadros superiores com um conhecimento inferior, porque não conseguem, de certa maneira, fazer jus ao título, digamos, que ostentam. Quando se fala de que as questões relacionadas com o desenvolvimento, tanto social, o desenvolvimento sustentável do sonho, nós não podemos, de certa maneira, tirar sempre a culpa para o executivo, como adequadamente se diz nos dias atuais. Nós, os naturais do sonho, devemos, portanto, nos unir com ideias, digamos, devemos estar todos coesos no sentido de alavancarmos, portanto, o próprio sonho, porque se ficarmos simplesmente emaranhados no nosso canto, atirando a culpa para um governo que está instituído desde 1975, mas também não tem conseguido fazer nada que alegre as populações locais. É minha opinião pessoal, e salvo a melhor opinião, os naturais e residentes do Soio devem, de certa maneira, sentir o Soio como o seu e fazer algo para sairmos, portanto, do marasmo em que nos encontramos, porque não podemos, de maneira nenhuma, estar sentadinhos, caminharmos como que uma espécie de Paris. Doutor Maurício, por favor, Eu acho queira ligar o seu microfone. Acho que que o doutor Maurício desligou o microfone e estamos com dificuldade, não estamos a lhe ouvir. Doutor Maurício, queira ligar o microfone. O seu microfone ficou desligado e acho que inesperadamente. Ok, já está. Portanto, esta ponte, digamos, de fabrico artesanal está destruída desde 1973 e até cá, são passados 45 anos desde a proclamação da independência, já passaram administradores, governadores, mas a ponte continua a ser, digamos, ainda, até os dias de hoje, ainda não mereceu uma atenção devida por parte das pessoas que nos governam. E também sair do município do Soio para a comuna da Pedra de Feitiço, que dista a quase 180 quilômetros da sede municipal, é um exercício que exige muitos sacrifícios, porque as estradas estão totalmente degradadas. Portanto, é um percurso que deveria ser feito em um pouco menos de 2 horas, mas as pessoas levam quase 7 a 8 horas para se chegar à comuna da Pedra de Feitiço. E também não houve, no âmbito do tão famigerado PIME, qualquer rubrica que fizesse referência, pelo menos, a terraplanagem, digamos, dessa via tão importante, porque a Pedra de Feitiço e a comuna de Zumba, pelo que ouvimos dizer, são celeiros do casco urbano, não é? Se eventualmente essas vias forem, digamos, terraplanadas, ou mesmo, quiçá, asfaltadas, vai, de certa maneira, atrair investidores, vai, de certa maneira, fazer com que a mobilidade seja mais fluida entre a cidade para o campo e do campo para a cidade. E mais para uma questão, digamos, que vai, de certa maneira, preocupar os moradores da cidade do Soio, é aquele troço rodoviário que algumas pessoas, não digo mal intencionadas, mas convencionaram denominar aquele troço que vai no perímetro entre o hotel Oiu, passando, digamos, o supermercado Angomar, vem aí o nosso super, até ao antigo Simpla, alguns naturais, digamos, dessa região, convencionaram denominar este troço como sendo as 12 pontes.
E eu me pergunto qual é a seriedade dos nossos engenheiros que pensaram de forma tacanha em colocar solos, ou se preferirmos barro, em cima do asfalto, sem antes ter se pensado, digamos, numa passagem hidráulica para escoar, para desassorear as águas, digamos, tanto residuais como também as águas pluviais. Todas as vezes que São Pedro decide abrir as torneiras de cima, aquilo tem sido uma lástima, um lamaçal grande, não só tem causado dissabores para os transeuntes, mas também para os próprios automobilistas. E para a vossa informação, a estrada que parte desde a base do Cuanda estende-se para o terminal petrolífero do Quifuquena e depois vai desembocar para um outro terminal petrolífero que é o Pangala, é uma iniciativa, ou seja, no âmbito da responsabilidade social de uma das maiores petrolíferas que cá passou, foi efetivamente a falar da Fina Petróleos, foi a Fina quem patrocinou a construção desta estrada. Isto data desde o longínquo ano de 1983. São passados 37 anos. A estrada nunca mereceu qualquer obra no sentido de manter o tapete asfáltico transitável e assim, digamos, os automobilistas não terem, digamos, esse problema. A estrada está totalmente esburacada, a estrada está totalmente a clamar por uma substituição ou uma reparação urgente por parte da administração municipal. Eu não sei se é uma obra de subordinação local, se é uma obra de subordinação, digamos, central, mas o certo é que a substituição do tapete asfáltico, que eu me referi nos argumentos anteriores, é urgente, porque os automobilistas pagam impostos, o sonho é conhecido como o pulmão, tal como já o disse nas abordagens anteriores, mas verificando o desenvolvimento tanto social como humano, está muito aquém das nossas expectativas. Então, eu sou da opinião que o partido da situação deve reparar o sonho com olhos de fé e deve atribuir o estatuto especial que merece, porque não nos vale a pena ficar no pensamento de que nós produzimos petróleo que alimenta a fatia do OGE, quando na verdade as pessoas que cá residem vivem no limiar da pobreza. Então todos nós somos poucos, unidos, acredito que seremos vencedores. Numa primeira abordagem, também não monopolizar o tempo, dando a possibilidade que os outros intervenientes possam efetivamente participar, faço um ponto e vírgula. Obrigado. Muito obrigado, nosso jurista. Acredito eu que temos muitos participantes, além dos preleitores, que queiram também, às vezes, emitir alguma opinião acerca do nosso tema. Então, Sam, já temos aqui o engenheiro Jerônimo. Seria bom ser o introduzir no espírito da coisa. Ok, engenheiro Jerônimo está em linha? Estou, graças a Deus, estou em linha. Seja bem-vindo. Foi difícil, mas felizmente estamos juntos. Não estou onde, Caji. Ok, pronto, vamos lhe pedir que seja um pouco mais... Ok. Temos muitos que querem participar, se calhar queiram emitir alguma opinião. Ok, prezado. A princípio, eu devo pedir sinceras desculpas pelo atraso de 1 hora, porque eu, desde quinta-feira, estou na província de Benguela a participar no Fórum Nacional para a Cidadania. Infelizmente, portanto, o meu tempo foi muito escasso para poder desdobrar-me, a fim de que pudesse entrar mais cedo. Portanto, nesse exercício, nesse debate que eu considero de capital importância para as reflexões que se impõem. Ora, a laia introdutória, eu quero pedir a todos, eu não tenho talento de elogiar os erros, e eu noto aqui, portanto, discursos muito românticos, né? Nós temos que ter a capacidade de olharmos o nosso passivo e assumir isso, porque quem não reconhece os seus erros está condenado a repeti-lo. Entretanto,
facto, não é bom que recorrentemente se responsabilize o povo sobre questões que eram inerentes à responsabilidade governativa de alguém ou de outrem. O Zaire, especificamente o Soio, tem um passivo da má governação que o país vive há 45 anos. Temos que admitir isso. E o Soio em si, como um município geoestratégico para a economia nacional, nos indigna, enquanto filhos do Zaire, a realidade que se encontra no Soio. O vídeo que rolou no Soio das 7 pontes foi feito por mim. O vídeo que rolou das 7 pontes, eu fui lá no Soio, fiquei indignado e fiz o vídeo viralizou e depois ligaram-me para Jerônimo e exoneraram a administradora. Eu não fui para fazer com que a administradora fosse exonerada, mas que trabalhasse. Um dos desafios que temos no Soio, mais do que falar da educação, mais do que falar dos jovens que não participam, olhem para a matriz da democracia que temos no país. Nós temos nossa Constituição consagrado a democracia participativa e representativa. A democracia participativa na governação do Soio não funciona, ou do Zaire em geral, porque não há espaço, não há, corta-se o elo entre o governante e o governado, não há diálogo permanente. E se quando houver diálogo, é selecionar pessoas que não têm senso crítico, que vão apoiar tudo e mais alguma coisa. Não é aceitável. Soio com uma estrutura de arquipélago, Soio não tem água. E nós, quando estamos na cidade do Soio, estamos a pegar na água. Nós temos o Rio Zaire, um dos maiores rios de Angola, ou seja, de África, chama-se Rio Zaire. E nós temos o rio no Zaire. Temos a bênção de ter o mar. E nós não temos água. E a falta de água para as pessoas não pode ser declinada ao cidadão que não participa. Não há políticas de tratamento, de fornecimento de água para as pessoas. E repare que nós, enquanto cidadãos desse país, e sobretudo como naturais do Zaire, especificamente do Soio, eu, como Jerônimo Ncissa, cresci no bairro Pinda. Eu, quando era miúdo, longe de pensar que o petróleo era riqueza, porque eu brincava sobre os tubos de gás que passava sobre o petróleo. E a riqueza do Zaire sustenta Angola há mais de 40 anos. E repare como está o Zaire. Então não é, lá em introdutória, não é bom que se decline a responsabilidade do cenário que se encontra o Zaire a cidadão. Porque o cidadão, na verdade, depende das políticas definidas por quem governa o país. Então não é bom, eu não tenho talento de fazer discursos muito românticos. Nós temos que ser verdadeiros para mudar o status quo. Agora, muitos dizem que nós temos que dar soluções. E as soluções são elementares. Nós temos, no Soio, por exemplo, uma questão que é muito preocupante e que até ameaça aquilo que é a soberania nacional, porque o Soio é um município estratégico do ponto de vista da manutenção, da garantia da soberania. O Soio faz fronteira com o Congo Democrático. E vê o tráfico que acontece, o contrabando que acontece no Soio de combustível. E no olhar impávido e sereno de quem detém a responsabilidade. Por exemplo, eu estive no Soio, eu fui conhecer a realidade em menos de 2 dias. Eu fiquei nas bombas até às 0 horas. O combustível abastecido nas bombas sai às 2 horas ou 1 hora, sai nos bidões, nos carros vão abastecer, enche os bidões, o combustível vai no Congo e sai no Soio para o Congo. E volta e meia no Soio, por exemplo, não há combustível, mas o combustível vai. E nesse esquema tem pessoas envolvidas, pessoas grandes, a nível do município. Então, eu acho que nós temos que ganhar a cultura de dizer o que está errado e corrigir isso para que o Soio realmente seja um município de capital importância. Isso também tem reflexo no bem-estar social do povo. E depois, a questão da migração. Não se pode desenvolver um país quando a questão da migração é desordenada. Nós temos que estabelecer critérios importantes e, sobretudo, o acesso ao Zaire. Não pode ser uma questão de comércio, de negócio, facilitar o interesse de pessoas. Se formos, por exemplo, embora temos que respeitar aqui a questão de muitos nossos irmãos, pela questão inerente ao conflito armado que vivemos, a independência, aquele conflito, luta pela independência, muitos de nossos irmãos, pela proximidade do Congo, foram ao Congo. Mas nesses irmãos, muitos vêm mesmo como congoleses e entram no Soio e monopolizam o próprio mercado do Soio. Vê como está o mercado. Como fazia referência o doutor Amélia, é que
nós temos que formalizar o negócio no Soio. Mas essa desordem organizada com que o Soio funciona beneficia muita gente. Há conflitos, há muitos interesses ali dentro do funcionalismo público no Soio. Não é perceptível e até indigna qualquer um ser racional que um Soio que produz petróleo, olha aquela estrada que sai da cidade do Soio até o Pangala. É uma estrada deplorável. Quer dizer, a única coisa que eu notei que foi melhorada nesse asfalto é as quebra-mola que colocaram no Mongo Soio. Então, nós temos que olhar a questão da responsabilização das pessoas, não porque estamos a rotulá-los, mas reparem que há mais de 2 ou 3 décadas, o Zaire foi governado pelos seus filhos. Nossos irmãos que tiveram a responsabilidade de governação e tinham também a obrigatoriedade de mudar o estado de coisa no Zaire. Agora, nós não podemos aqui fazer elogio da sua incompetência governativa, desculpem, senão nós não viemos aqui fazer nada. Agora, o Soio tem potencialidades e uma delas não é só apenas o petróleo. Por mais que exista o petróleo, nós temos que capitalizar o recurso mais importante de qualquer nação, o homem. A questão da formação que se tocou aqui, porque a formação não contribui, mano. Essa questão de conceitos europeus para enquadrá-los em África, é importante às vezes perceber a dinâmica sociopolítica do país. Mano, olha para a estrutura da universidade no Zaire. O Zaire em si, embora tenha riqueza, o Zaire é uma província que anda esquecida, mas não anda esquecida apenas pelo governo central. Muitos dos nossos irmãos teriam a responsabilidade, já que fazem parte do governo e tiveram vários orçamentos, deviam ter contribuído nisso. Olha pela qualidade dos cursos do ensino superior que existe no Zaire. Eu estive no Soio, fui visitar o laboratório de informática, aquilo é um cyber. Então, é importante que se capitalize o recurso mais importante, que é o homem. O homem. Não basta que nós tenhamos quadros formados, se esses quadros não são absorvidos. E para absorvermos esses quadros, é importante que haja capacidade de atração de investimento privado, estrangeiro e nacional, para gerar emprego. E durante muito tempo, criou-se a narrativa que todos nós temos que trabalhar no petróleo. E no setor petrolífero exige mão de obra qualificada. E vê agora qual é a realidade. Qual é a realidade do Zaire? O Zaire hoje, o nível de desemprego cresceu substancialmente. Eu, quando cresci no Soio, fazia carvão, ia na lavra, fazia maruvo, voltei depois de 19 anos, meus irmãos continuam a fazer um trabalho, porque não houve investimentos para que pudesse criar, portanto, emprego para as pessoas. E muitas vezes, quando nós falamos, nos pedem soluções. Mano, basta olhar para o problema, as soluções são elementares. São elementares. Há uma estação de captação de água no Vembanga, não é? Que fornece ou que abastece a água para o Soio. Se analisarmos bem, o crescimento demográfico do Soio dos anos 2001 é diferente do ano 2020. Então, há uma necessidade de se acrescer mais, portanto, centro de tratamento e abastecimento de água. É fundamental que também a questão da agricultura, é importante que se crie condições para que se possa investir na agricultura. Olhem, por exemplo, uma das coisas que eu disse quando fui à rádio, é a questão que tem que ver com os estímulos. Quando alguém quer investir, a administração municipal pode oferecer terras. Quer fazer agricultura, tem condições, este vai gerar emprego, vai gerar comida para o povo, então cede a terra a custo zero. Isso é um estímulo. E para terminar, está agora aqui a falar do tempo, e sabe que falar é nos últimos minutos, há sempre essa pressão do tempo. Mas é fundamental que quem governa o Soio tenha a responsabilidade de definir políticas públicas onde os outros possam participar. O meu irmão falavam da questão do regionalismo, do tribalismo. O outro problema que temos no Soio é a militância excessiva, mano. Nós pensamos que a competência continua ancorada à militância político-partidária. Nós, quando saímos do Soio, a tônica era regressar, mas depois percebemos que o Soio, todas as oportunidades foram capturadas por um grupo de pessoas que são militantes. E temos que admitir isso. Não vamos atrair os quadros, quando, na verdade, os competentes, os que têm capacidade, são apenas os militantes. E temos que desconstruir esses paradigmas sociopolíticos. Nós temos que valorizar a meritocracia. O Soio tem muitos quadros
Mas como é que são aproveitados? E nunca se pode falar de desenvolvimento quando você não valoriza os quadros. Podemos falar, não, a escola não tem qualidade. Os que têm qualidade estão enquadrados? Então, vamos capitalizar o recurso mais importante. E depois é preciso que os que governam o sonho tenham ética republicana. Olhem para o próximo. Nós temos que fazer um trabalho para pensar nas futuras gerações. Nós estamos a explorar o petróleo há mais de 30 anos e nós estamos a criar um problema ambiental muito sério no sonho. Quando eu cresci no sonho, nós tínhamos castanha, íamos lá buscar caju. Hoje no sonho não aparece castanha como aparecia ontem, porque a poluição atmosférica é constante. Quais são os nossos direitos enquanto residentes do sonho? Nós somos mortos todos os dias. Olham, por exemplo, como está Angola LG. Olham como estamos na Angola LG. Aquela fábrica da Angola LG, se tivesse feito uma política ou uma democracia participativa, tinham que ouvir o povo. Aquela fábrica, quando cai água ou chuvas do céu, aquele povo, a água que colhe a partir dos tetos, vem com óleo, vem infectado. E ninguém fala disso, porque o interesse da nação vale melhor. É fundamental que nós olhemos primeiro o passivo, porque muitas vezes pedem soluções. Ninguém vai saber de soluções se não sabe os seus erros. É importante que nós assumamos os erros e depois possamos corrigi-los e criar mais outras metas. Então o sonho tem tudo para andar. O sonho para andar é preciso que nós olhemos primeiramente que o recurso que tem deve repercutir o povo que está lá. E o sonho, enquanto um município fundamental para a economia, o que se explora no sonho deve impactar o próprio Zaire. Daí é importante que se aposte na agricultura, sim, como setor primário, que é fundamental, é importante que se aposte na qualidade de formação dos quadros, é importante também que olhemos que estímulo